especiais boas-vindas à nossa convidada, Ana Cláudia May, a todos os presentes, desde Marcello Marchiani, que está assistindo da Itália, gente do Rio, gente de vários estados. Boa tarde a todos, boa noite a quem está pela Europa. É uma grande alegria ver o FAPES com essa audiência tão grande. Eu gostaria de pedir a todos os que estão entrando para verificar, exceto, claro, a palestrante, Rafael, verificar que seu microfone esteja fechado. Pode abrir quando chegar a hora de perguntas, claro, mas para durante a palestra a gente ter só a voz da Ana Cláudia, não cães latindo, outras coisas, né? Então, bom, Ana Cláudia é a senhora da semiótica greimasiana na PUC de São Paulo, é uma autoridade na área, conhecida no Brasil todo, no mundo, é a grande representante da semiótica francesa na PUC, professora titular há bastante tempo, fundadora ativíssima. Tem na página do FAPES uma breve biografia, não vale a pena eu tomar tempo falando da Ana Cláudia, porque ela vai ter coisas muito interessantes a dizer. Ela tem uma carreira extensíssima, fez pós-doutorado com o Greimas na semiótica, obviamente, né, e é sempre muito ativa, muito produtiva, e é um grande prazer aqui a gente na USP recebê-la, que ela tenha nos dado a honra de compartilhar seu tempo aqui conosco. Eu gostaria de passar, então, a palavra à Ana Cláudia para a sua apresentação de hoje, que é intitulada O Saber e o Sabor da Leitura, do controle inteligível à cocriação sensível. Ana Cláudia, a palavra é sua. Muito obrigada, é um grande prazer te ver por aqui. Sou eu que agradeço, Beth, agradeço ao Ivan. Estou com som? Tudo está bom? Né? Agradeço o Ivan, agradeço ao Rafael, tão atento a todos os detalhes. Quero saudar a todos que aceitaram os nossos convites e estão conosco junto, numa época que falar de leitura e falar do sabor e do saber da leitura, eu acredito que seja da maior importância. Eu não vou falar isso em larga escala para as nossas leituras, mas eu vou me dirigir a um público específico, que é o público de literatura infantil, que são as crianças, né? E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dedicar esta oportunidade que eu aqui faço uso para a minha professora de literatura infantil, que lá nos idos de 1973 me deu o gosto por estudar isto. É Maria José Paulo, que foi comigo depois uma companheira de pesquisa e até hoje, e ela deve estar entre nós, então, para que ela veja a minha gratitude nesse tema que nos é tão caro. E depois, da onde tudo isso surge? Eu, em dezembro, ganhei um livro com um pedido de comprar o livro. Você compra esse livro para mim? Dizia isso o meu neto Cassiano, que tem 9 anos. E quando nós fomos comprar, ele disse, você compra um livro para o meu primo Pedro? Você compra um livro para o irmão do Pedro, o meu primo Felipe? E aí eu disse, bom, e eu então comprei o meu livro do Felipe, o do Pedro e do Cassiano. Saímos da livraria da Vila com 4 livros, e ele já foi me explicando tudo do livro. Então, esse trabalho, ele surge da observação in loco de 4 crianças, porque, junto com as crianças, o que pode a gente, leitora, se não se tornar criança? Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês, desse sabor que foi descobrir um livro chamado Mordisco. É da literatura inglesa, ele faz parte de alguns
as análises que eu fiz de livros de literatura inglesa. Isso não foi nenhuma escolha programada, isso aconteceu. Os livros que têm esse trabalho estão na literatura inglesa, ao meu conhecimento. Né? Então, vamos lá, e eu espero que vocês colaborem bastante para que eu tenha outros conhecimentos. Antes de começar, de mostrar para vocês, eu tenho que apresentar, né, o meu herói da história, né, que vai ser o nosso herói da história, porque se eu conseguir alguma coisa, o que eu quero fazê-los é vocês aprenderem o gosto de mordiscar. Mordisco, o nosso dicionário tem, né, ele mordisca, ele morde, mas ele morde de uma determinada maneira. E nós já temos na capa do livro, vocês podem ver aqui, né, mordisco aparecendo de dentro do livro, né, mordisco fora, mas já pela ação do mordiscar dele, que faz, então, com que ele rompa a gramatura da capa, né, uma capa dura. Isso acontece tanto na capa, quanto acontece na contracapa. E é na contracapa que a gente vê mordiscos saindo. Então, esse é o primeiro contato que a gente tem com o livro, né, que tanto na capa quanto na contracapa, ele nos convida a já apreciar a característica de mordisco, que é de dar mordidas. Depois, uma outra que eu gostaria de mostrar é a primeira página, né, em que nós temos mordisco engradado, prisioneiro, e que, quando nós tocamos e vemos, sentindo que essa grade, ela se move, nós, leitores, estamos participante e abrindo o livro. E agora eu vou mostrar uma outra parte do livro em que nós temos a penetração dos outros livros no livro. E aí é que nós vamos ver que livros são esses que penetram. Caixinhos Dourados e os Três Ursos. Penetra a nossa conhecida A Chapeuzinho Vermelho, penetra no João e o Pé de Feijão, Rapunzel. O importante aqui, eu não vou poder mostrar, e as nossas telas aqui não permitem, é que todos esses são livros no livro, que nós podemos acompanhar, e eu vou tentar mostrar para vocês depois. E, a partir disso, vocês vão vendo que Mordisco vai continuando a sua trajetória das mordiscadas. Então, agora eu vou passar a uma apresentação, onde eu espero estar mostrando isso para vocês com mais detalhes. Aí, só enquanto a professora está compartilhando a tela, como nós fizemos com o professor, com o evento do professor Henrique, agora durante a fala dela, quem for fazer perguntas pode se inscrever no chat, tá? Só para depois a gente conseguir organizar os turnos de voz sem silêncios ou ruídos. Então, quem a partir de agora quiser fazer perguntas no fim da apresentação da professora Ana Cláudia, pode começar a se inscrever no chat. Não apareceu, né, Rodrigo? Não apareceu, né, Rafael? Tá aparecendo a sua tela, assim, pra gente já. Sim, e ela tá grande, Rafael? Não, por enquanto nós estamos vendo o seu PowerPoint aberto minimizado. Aí... Minimizado, e agora? Ele já abriu inteiro? Abriu. Certo. Já estamos vendo. Opa. Não, saiu. né? Só um pouquinho de paciência a todos, não sei por que ela não está rodando. Rodrigo também, qualquer coisa, nos ajude, Rodrigo Neiva.
Não sei, não estou conseguindo. Tem que procurar, Ana, como a gente fez ontem ali, acho que na barra embaixo, o ícone do... Aí, ó, ele clica Mas ele nele. já está aberto aqui na tela. Mas aí se você clicar ali embaixo, ele sobe de novo. Tá, tá bom. Pronto? Foi. Apareceu? Sim. Aqui vocês podem observar melhor, né, esse saltar de mordisco de dentro do livro. E nós vamos vendo aqui como o nosso ler com as mãos também vai ser importante. Porque todas as advertências, elas estão no visual, no verbal, mordisco, monstro de livro, nas faixas sinaléticas, né, e nessa apresentação de manusear com cuidado e repetido, cuidado, esse livro morde, e aparecer centralizado a editora, uma editora Ciranda Cultural, e no livro, realmente ele não fica muito explícito se esse engradado é para Emma Yarley ou ela é a destinadora desse. Mas é claro que isso faz jogo desta apresentação, um simulacro de que nós estamos tendo o transporte aqui. Na contracapa, nós vamos ter outros elementos que já nos colocam um pouco de mordisco, porque vocês podem seguir aí o meu cursor, mordisco, que é procurado por crimes contra os contos de fada, ele é procurado pela Federação dos Contos de Fada, e é um cartaz, e que ele já pergunta para o leitor, você viu este monstro? E as caracterizações de mordisco que vão no engradado. Ele é um monstro comedor de livro, foi mastigando, mastigando, e saiu do seu próprio livro. E agora está causando travessuras e confusão nas histórias dos outros. Cuidado. Também tem um dado que a gente não pode não perceber, é que na barra nós temos impresso na China. Né? Então, nós temos aqui um produto da globalização. É um livro, tradução do inglês, né, pela Ciranda Cultural, que tem a impressão na China e que nós estamos lendo aqui no nosso país, na segunda edição, esgotadíssimo. Vários cuidados vão aparecer no livro com outras semióticas. À esquerda, nós vamos ter a dedicatória, e a dedicatória é uma dedicatória guardada, né, para vovó e vovô de pertinho, e para vovó e vovô de lonjão, com amor sempre. E o EY da nossa Emma Yarley, a autora. E nós entramos na página inicial com esses créditos, que é uma obra de 2016, né? Foi a primeira edição em 2018, a segunda edição também em 2018, e em 2020 o livro está esperando a sua terceira edição. O narrador nos coloca essa história sobre um monstrinho chamado, e ele vai usar todos os recursos da língua, e isso vai ser muito importante, pronomes, as reticências, para o leitor. E é esse leitor que nós vamos ver que ele já tem o domínio do verbal, ele é um leitor do visual, e ele lê verbal e visual no espaço. Essas três linguagens, espacial, visual e verbal, caracterizam as intersemióticas caracterizadoras da linguagem sincrética. O primeiro passo, então, gente, quando a criança abre o livro, ou o adulto abre o livro, e de lá, mordisco, com toda a sua expressividade, já salta, nós temos que esse chamado que vai caracterizar monstrinho mordisco, ele já é caracterizado pela primeira apresentação dele na ação,
na narrativa. E aí, veja, a cor, a boca, os olhos, a rotundidade do corpo, a mobilidade. E nós vamos tendo um mordisco gostando de fazer, adora comer sabonete, morder pares de meias, mastiga patinhos de borracha, todas. O mundo da criança está aí colocado, figurativizado, no que ela toma banho, como ela toma banho, né? E mordisco incluído nesse mundo. E salienta na página direita que o que mais gosta mordisco de mordiscar são livros de papel. E nós vamos tendo aqui toda uma caracterização das ações de mordisco, né, rodeado não de brinquedos, mas rodeado de livros de papel. E esse narrador, ele fala, nos mostrando nessa comilança toda dele, e com um imenso prazer, e nós podemos até seguir aqui a expressão do mordisco, da língua levantada, se nós vemos esse traço da rotundidade da boca, em todos eles, o que nós vamos tendo é uma grande boca, e nessa cavidade bucal, né, é onde a gente sente o gosto, os livros penetrando. E o narrador, de novo, ele volta e diz, não, cadê o mordisco? E ele mesmo responde, ele comeu a página e fugiu desse livro. E nós acompanhando, foi embora. Depois de uma expressividade muito intensa das mordiscadas com seus dentinhos, que ele foi embora. Nós já olhamos aqui o outro lado da página, e é a primeira vez que isso aparece. Esse foi embora, não dá para a gente não ler que ele foi embora para um outro lugar, que parece que tem livros, está exclamando, ele foi embora com uma exclamação, que também na nossa língua ele foi em boa hora. Né? Então, também, o que estava acontecendo ali que faz? Eu acho que essa ambiguidade, ela vai colocando, e nós passamos para outra página, observando o mordisco passando do outro lado, já em dúvida, na planaridade da página, como é que eu rompo a página? Como é que eu passo de uma página a outra, não virando a página, mas atravessando a página? Esse atravessamento, essa penetração, já são características que nós vamos poder ver de uma dimensão de mordisco estésica. Nós vamos dizer que caracterizar mordisco como uma competência estésica que aparece na sua face, nesse corpo que tem grande mobilidade, nos seus olhos, 2 círculos brancos com traçados curvilinos de pupilas pretas, na sua boca, com esse traçado que eu mostrei para vocês também, em uma semicurva, que mostra a alegria, o riso, a língua sempre levada aos lábios, né, tanto para sentir o gosto como o retrogosto, os dentes pontiagudos em triângulos exóticos bem branco, e a orelha, ela se confunde, se a gente olhar um pouco, olha a orelhinha de mordisco, a orelhinha tanto é a orelha com um tracejado, mas também pode ser um chifrinho, que vai nos dar uma característica de mordisco entre anjo e diabinho, né? Esses traços qualificadores de mordisco também nos dão estados de alma dele. O amarelo vivo, seu entusiasmo, sua alegria, como a energia solar. As formas arredondadas e moldáveis, ele é esperto, ele é oportunista, pernas, braços, dedos móveis, flexíveis, caracterizam a agilidade, a sua astúcia. Os olhos dançantes em todas as expressões de quem é voluntarioso, tem sagacidade. Os dentes, as orelhas, chifres, pontiagudos para mordiscar, dando um estado de determinação, de persistência, mas também um estado de traquinagem.
O caráter de mordisco, nós podemos dizer que ele é apresentado com alegria, com ironia, com malícia. Então, nós podemos encontrar desses traços uma ix corpórea de mordisco, né, que vai se exteriorizando a partir da movimentação das suas ações, com uma dinâmica ágil, astuciosa, diabólica, de quem gosta de, por caráter, de ser transgressor das regras, ter um comportamento irreverente e um estilo de vida, um modo de fazer que incorpora estilos de aventura, de um aventureiro. Toda a questão da boca é muito forte aqui no mordisco, e é a boca onde as impressões do sabor, né, são emanadas, contagiam esse órgão do gosto. E mordisco, ele mordisca livros de papel no intento de sentir o sabor, provando o saber dos livros, e um saber que tem sabor. Então, acho que aqui nós poderíamos ver que mordisco é caracterizado já como um sujeito competente para sentir e um sujeito modal, competente para degustar o gosto estésico dos livros. E nós temos ali que ele é um provador de sabores. Quando o narrador, voltando à questão de como a história nos é contada, esse narrador, quando ele pergunta, e nós vamos ver que é muito típico desse narrador deste livro, fazer perguntas. E ele está o tempo inteiro levantando perguntas, que também de um lado, manter a ligação, a conexão com o leitor. Ah, não, cadê o mordisco? Ele comeu a página e fugiu deste livro. Esse pronome aqui é muito importante para nós, porque o pronome foi deste livro. Qual livro? O de mordisco. E ele saiu para onde? Ele saiu para um outro livro. Vejam que nós acompanhamos essa saída pelo rompimento da página, como eu falei, o bidimensional se torna tridimensional e mordisco cai em uma grande biblioteca, onde nós reconhecemos o Mágico de Oz, Quero Meu Chapéu de Volta, O Cavalo e o Menino, A Bela e a Fera, enfim, Peter Pan, grandes nomes da literatura infantil. O narrador continua usando a mesma estratégia, e ele fala para o seu leitor, sabe onde está mordisco? E ele pergunta para o leitor, justamente o leitor que está vasculhando a biblioteca, às vezes reconhecendo, eu li História de Babá, eu li A Pequena Sereia, mas o que a gente vai vendo que do livro vermelho que ele atravessou, e eu vou seguindo, ele vai entrando num livro, ele vai entrando no outro livro, todas essas pegadas que vão ficando, o leitor vai passando, e ele reconhece, foi embora, nós tínhamos visto com uma certa ambiguidade, foi em boa hora, mas foi embora daquela cena, daquela página, para um outro livro. Aí nós vamos tendo abaixo Pinóquio e Mordisco entrando justamente no Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Mais abaixo nós vemos Mordisco de novo aqui. Enfim, essa visita que o leitor faz na biblioteca, ela mostra o fazer ativo de Mordisco enquanto um devorador do gosto dos livros. Também ele tem uma outra questão que ele vai apreender. Ele aprende que o leitor que mordisco tem hábito de leitura, que ele tem um gosto pela leitura, que ele aprecia ler e produzir sentidos. Então, esse entrar e sair dos livros também é abrir e fechar um livro.
Virada a página, né, quando nós temos lá, esse mecanismo de encadeamento da biblioteca, nós vimos ele entrar no livro, Cachinhos Dourados, e agora nós temos aqui Mordisco na página direita, que é a página perceptiva mais forte, onde a gente encontra, nós temos Mordisco dentro do livro de Cachinhos Dourados, e os três ursos voltando para casa. Tudo isso já faz parte. Se a criança não leu esse livro, pelo universo, a escolha, né, do universo de escolha, são livros clássicos dos contos de fada. Né? E são livros que nós também podemos ver, ele escolhe livros com explosão cromática. E quando essa página aqui, no começo, eu mostrei para vocês como é que ele se apresentava. Nós podemos ver como é que Mordisco está lendo. Ele está lendo outros livros. Ele está lendo, ele tem uma ficha da biblioteca aqui. Ele tem a carteira da biblioteca. Ele tem um mapa, onde eu tenho pegadas também. E aqui eu tenho um narrador de novo. Mordisco foi mordendo, mordendo, e entrou na história de outra pessoa. Outra pessoa é a história de Max Lemaire, é a outra autora. Como é que é isto? Então, vou entrar direto na história, né? E aqui nós vamos tendo, Cachinhos Dourados, quando ela começa a ver o que aconteceu na sua preparação culinária para os três ursos, o que ela tem? No primeiro, a grande tigela de mingau, para o grande urso, está salgado demais. No segundo, está doce demais. E depois, o que acontece? A transformação do cabelo já não diz tudo. O cabelo todo iriçado, ela encontra na tigelinha pequenina de mingau, um monstro, e o monstro que absolutamente se diverte, tem o prazer sentado na tigelinha. Percebe, então, que é o universo de cada história que ele adentrou que vai sendo colocado, transformado por Mordisco. Então, não é mais a história de Cachinhos Dourados, mas Mordisco rompendo a toda a organização do preparo culinário de Cachinhos Dourados. E os ursos voltam para casa. E o que eles encontram na casa? Tudo em desordem. E ela fala, não fui eu, Cachinhos Dourados. Foi um monstro, que já deiticamente nos indica que o monstro não está mais lá. Que o monstro, de novo, mordiscou mais uma página e onde ele está? E justamente por onde o monstro saiu, é que o urso participa desta saída. E aqui nós temos a contracapa. Então, percebe que o livro, ele é do outro, né, o livro do conto de fada, ele é atravessado e enfaticamente, reiteradamente é mostrado que ele deixou pegadas. E, inclusive, ele deixou pegadas no próprio fazer do narrador. Coitada da Cachinhos Dourados. O travesso Mordisco foi mordendo, mordendo e entrou em outra história. E aqui, rápido, leitor, vamos pegá-lo. E nós passamos para a direita aqui, e aí nós já temos a expectativa, nós vamos entrar no Chapeuzinho Vermelho, mas na capa, de novo, um embate. Se nós observarmos, o corpo da Chapeuzinho Vermelho se defronta com o corpo de Mordisco, com a capa, que já está dentro do seu livro. Mas nós temos outras presenças aqui de livros. Nós não podemos ler bem, mas fala, será que ele algum dia é o lugar dele, ou ele vai dentes em novas aventuras? Quem é que pergunta? É o mesmo narrador? É a mesma obra? Como é que estamos? E entramos na obra aberta do Chapeuzinho, com
relação com a obra anterior do Cachinhos Dourados e a obra seguinte, que também está aí colocada. E nós vemos aqui, Chapeuzinho não segue na história. Quem segue para a casa da vovozinha, nas profundezas da floresta, é o Chapeuzinho Vermelho Mordisco. E aqui nós temos a entrada dele na ambientação da casa da vovó. Né? E essa ambientação, nós vemos que o lobo está no lugar esperado. Né? O Chapeuzinho bateu na porta, entrou, a vovó parecia muito estranha. E mais estranha agora vai parecer a conversa. Eu pareço estranha? A vovó diz. E o Chapeuzinho? Ela não parece nem um pouco certa. Ó, Chapeuzinho, que patinhas lindas e macias você tem. E como sua barriga faz um barulhão quando ronca. E que dentinhos mais pontiagudos. O leitor já está se divertindo, né? Porque Mordisco responde, é para morder melhor. Né? E, virando a página, nós temos na janela, Chapeuzinho desesperada, me deixa entrar, essa história era para ser sobre mim. A vovó saindo do seu armário, não devorada, mas saindo do seu armário de costura, meu herói, obrigado, Mordisco, seu mundo. E Mordisco já não está mais lá. Observe que ele justamente passa no tronco do lobo. Ah, nós lemos. Ó, Mordisco, você me transformou em um frangote? Eu me sinto tão fofo. Totalmente o reverso do lobo mau. E o lobo mau, diz o narrador no pé da página, e o lobo mau nunca mais teve nada de mal. Nas duas histórias que passamos, toda a trama narrativa foi subvertida. Os aquitantes mudaram seus papéis, e Mordisco assumiu um papel que ele não tinha na trama. Com a expressão de muito raivosa da Chapeuzinho, nós vamos passar por uma outra história. Puxa vida, a Chapeuzinho não está feliz. E o narrador fala, olha, continua encaminhando o leitor para estar com ele no papel de quem vai aprisionar Mordisco. E no outro, no João e o Pé de Feijão, que é a próxima história, eu gostaria de mostrar na centralidade quem aparece aqui no centro. Porque nós temos o pé do gigante, né, as patas de Mordisco, mostrando a sua trajetória, que ela veio da Chapeuzinho, e no livro anterior, na página anterior, no peito do lobo mau, nós temos a figura que agora podemos, da ave, que podemos ver que ela está aqui no livro do João e o Pé de Feijão. De novo aparecem os vários livros que são colocados, e nós vamos vendo que a penetração na biblioteca, nos vários livros, e não só nos clássicos. Né? E entrando no clássico, nós já vemos o mordiscado e a ação do que acontece. A organização cromática em diagonais, a diagonal é uma tensiva, né? E cada uma dessas cenas, o gigante se senta e ele tem a galinha dos ovos de ouro aprisionada. Mas alguma coisa não está muito certo, ele se senta sobre Mordisco, que lhe morde o bumbum. Ele absolutamente grita, e ao gritar, se levantar numa espontaneidade de quem sofre a dor, a galinha foge da gaiola e o gigante passando, nós vamos, olha os elos de ligação de cada sequência, o gigante vai atrás da galinha que já passou para o outro lado. E nós terminamos com esse urro dele, volte aqui.
Mas a galinha já está longe, já está longe. Você vai pagar por isso, seu vândalo comilão, né? Ufa, essa foi por pouco mesmo, João Pé de Feijão voltando para o seu mundo. E quando João sobe em um pé de feijão gigante em seu quintal, ele encontra lá em cima a casa do gigante. Mas agora o gigante rabugento ficou lá. Agora, será que o João vai libertar a pobre galinha? E será que vai chegar em casa a tempo do jantar? Eu repito as perguntas, porque essas perguntas são as perguntas que estão na contracapa, mas eu já estou entrando na outra capa, que é do Rapunzel, em mais uma penetração. Em Rapunzel, eu não vou entrar em Rapunzel, porque tem a celebração viva. A galinha dos ovos de ouro finalmente está livre. Olhe só quem está levando o mordisco de volta para a história dele. E aqui nós temos um impacto. Puxa, a galinha de ovos de ouro, uma das lactantes do conto de fada, vai salvar as agressões de mordisco dos contos de fada. Ela vai levar o conto de fada. E no meio dos livros, nós vamos passando mordisco pendurado. Aqui tem um índice muito importante para o leitor. Não pode passar despercebido que mordisco e a galinha dos ovos de ouro têm o mesmo ouro cromático, né? Então, a coadjuvância desses dois actantes está aí já colocada. Então, por mais que eu tenha um encaminhamento dado que a galinha dos ovos de ouro vai levar ao fim da história de mordisco, também pode ser uma outra expectativa que está aí colocada. Eles serem parceiros de uma nova fuga. Vamos ver o que acontece? E o que acontece? A galinha dos ovos de ouro, oba! A galinha dos ovos de ouro soltou o mordisco de volta no livro dele. E nós temos aí um mordisco aprisionado, como nós vimos no começo da nossa história. E o engradado, mais um passo com a mão do leitor, ele vai manusear e fechar, e ai, 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 a história termina assim. Ufa, diz o narrador, bom trabalho. Agora você não pode tirar os olhos de mordisco de jeito nenhum. Percebe que o leitor volta o tempo inteiro, enunciador, enunciatário, as delegações de voz, narrador, narratário, os actantes, e o leitor aqui é actante. É com ele que o narrador está colocando. Agora, olha, narrador, aqui. Ele está dizendo para o leitor, você não pode tirar os olhos do mordisco de jeito nenhum. Você que tem um papel aqui, que ajudou a aprisionar, que fechou o engradado, leitor. Nem mesmo por um segundo você pode tirar os olhos daqui. Então, toda essa convocação para o leitor exercer um fazer na narrativa conjunto com a Sociedade dos Contos de Fada. Nada mais do que um tão estudado trabalho com a intertextualidade é o que acontece aqui. Só que a intertextualidade, ela é dada explicativamente, concretamente para a criança. É a criança que apreende como um livro entra num outro livro. E o que esses livros têm em comum? Qual é a trama narrativa desses livros? Qual é a axiologia que tem esses livros? Qual é o sentido desses livros na educação da criança? Percebe que todos eles são livros de moral, de comportamento, feicionando os comportamentos. E é justamente na entrada do actante mordisco que isso se transforma. Não aceitar a moral posta, transgredir esta moral, né? Como nós vimos nestas páginas que passamos. Então, percebem que
Para a criança que já conta histórias, já lê histórias e produz as suas histórias, é um outro tipo de história que ele vai, com os elementos que ele conhece, que ele vai ter o valor. E aí, se nós observarmos aqui, eu disse que para vocês, nesta página, nós tínhamos muitas outras intertextualidades. E é como se o livro do João e o Pé de Feijão tivesse sobre outros, um leitor, agora, um leitor especial para ajudá-los. Nos contos de fadas, vivem esperando o dia de serem pegos em uma frigideira. Foi improvável, como foi muito rápido. Extremamente imprevisível, e geralmente uma dor. São outros livros que estão aí, que nós seguimos. E voltando, né, nesse universo dos livros da intertextualidade, nós temos uma volta para aquele leitor que está ali de vigília, está olhando o engradado. E o narrador lhe diz: pare, está ouvindo alguma coisa? Que barulho é esse? E nós temos todos os barulhos que vêm, né, originados do engradado. Pare, está ouvindo alguma coisa? Que barulho é esse? Quando o leitor vira a página, mordisco, não, de novo não. E nós temos que mordisco partiu morder. Percebem que aqui os narradores, não mais um dos contos, não mais um que estava guiando o leitor, mas o narrador de Mordisco se explicita e vai contar a sua própria narrativa a partir deste momento em que ele mordiscou o engradado e partiu. E nós vemos alguns elementos muito importantes da narrativa. E o tempo inteiro que Mordisco teve aí, Mordisco não parou em nenhum momento de estar ativo. Ativo fazendo cartazes, ativo consultando uma carta do mundo, um mapa, e fazendo, né, lá, encontrar o mapa, fazendo uma observação para ele, ir atrás do mapa, fazendo listas para fugir, ponto 1, ponto 2, viajar, comer uma montanha, beber o oceano. Olha, de novo, né, para o mundo da fuga de Mordisco, como nós vamos ter o sabor desta aventura. Pegar a Rota 62, visitar uma biblioteca que ele define como um prédio cheio de todos os tipos de livros, né? E aqui é muito importante, porque não são só os tipos de livro de morais, como os contos de fada, mas todos os tipos de livro. Mas também viver aventuras num bimotor, uma viagem no tempo, na qual ele se coloca no volante, dirigindo o bimotor, visitar o primo Belisco na cidade, numa paisagem natural. Né? Mordisco não está mais aqui. E para o leitor, é ele que abriu a cena para o Mordisco. Ele que abriu para o Mordisco sair dos livros. Ele que favoreceu e acompanhou essa expedição de Mordisco, que é também um modo de fazer ver que você tem como interferir nas histórias. Repasso aqui, então, quais foram as semióticas que foram usadas, né? Nós temos o formato quadrilátero do papel, um papel de gramatura mais grossa para a capa, que forma a topologia planar, e gramatura mais fina, né, para o miolo, né, e nesta semiótica topológica, o desenho e o verbal escrito. Né, o visual é todo desenhado, né, e o verbal
marcado por uma tipografia, uma escolha de tipos gráficos bem variadas, que vão também dar as pistas quando é um narrador que fala, quando são outros livros que falam, né? Então, são esses os formantes matéricos, cromáticos, eidéticos e topológicos, e nós vimos aqui a importância do cromático, nas várias cores e várias tonalidades, né, que formam a semiótica sincrética do livro infantil. Então, nós passamos por essas histórias e a criança apreendeu 2 mecanismos muito importantes. Concretamente, a força da intersemioticidade, das várias semióticas, e da intertextualidade. E uma intertextualidade que também faz ela entrar no mundo da cultura da infância ocidental, que é o mundo onde ela se insere, né? Nessa saída do livro, que vocês acompanharam, né, eu vou voltar um pouco, partiu e morder, né? Partiu e mordeu, né? Ele partiu na contracapa, na sua saída, que justifica o cartaz dele ser procurado, e a pergunta que nós vimos na contracapa. E aqui é muito importante, a gente vê, enquanto que tem os cuidados, nós vemos as temporalidades, que eu tinha o cuidado do mordisco no engradado, no cartaz que faz mordisco. Mas mordisco já saiu, mordisco está no mundo, mordisco está entre nós. Mordisco, em cada uma dessas narrativas que nós vimos que ele penetrou tanto no seu livro, nos outros livros, sentiu que esses livros estão agrupados por um mecanismo de construção narrativa, de estrutura da narrativa similar, e que é possível construir, entrar nessas tramas e subverter os fazeres e rumar para outras narrativas, ou com outros objetos de valor, com outra axiologia. As relações entre enunciador e enunciatário, no nível de interações discursivas, elas buscaram o tempo inteiro valorizar o conhecimento, o saber narrativo do leitor. Mas, ao mesmo tempo, de posse desse saber que é valorizado, é graças a esse saber que, quando nós vemos Chapeuzinho amarrada e na mordisco, fazendo as ações de Chapeuzinho, é graças a esse saber dele que ele pode sensivelmente experienciar uma outra trama. E experienciar no sentido de sentir, de estesia. Essa competência estésica é desenvolvida nesse livro ao leitor. Ele tem a materialidade que está o tempo inteiro mostrando para ele, você entrou no outro conto de fada, no outro conto de fada, e olha as estruturas comuns dos contos de fadas. Olha, Mordisco rompeu com a página, ele colocou a tridimensionalidade que é própria do mundo onde nós vivemos. Então, percebam que essa materialidade sentida, ela incorporada com as cores, da reoperação das cores, das roupas, das páginas do livro, e dos traçados, o tempo todo que nós temos seguidos as trilhas dos passos pretos e das entradas que Mordisco deixa, com várias mordiscadas curvilíneas nos vários livros. Todas essas dimensões estão distribuídas na topologia. Percebe que, de novo, esse enunciador faz o enunciatário sentir e pôr elementos concretizados na obra. Então, esse enunciador, ele abre brechas para o enunciatário, leitor instalado, envolver-se e participar.
envolver-se, participar e assumir a parceria com o enunciador de coparticipante. Ele que abre, ele que fecha, ele que passa o dedo para ir para o outro lado e vê que realmente houve a perfuração do bidimensional. Então, Ana, só um segundinho, porque alguém, acho que sem querer, entrou e está apresentando no seu lugar. Luiz Fernando, você precisa parar a apresentação para a professora retomar dela. Luiz Fernando, você conhece Luiz Fernando? Quem sabe ele é mordisco, que ele me... Olha aí o fato do mordisco. Ele mordeu a minha apresentação. Eu não sei se ele está ouvindo, eu não sei se a gente consegue... Rodrigo, eu consigo parar? Sim, Rafael, tem que ir lá no nome dele no bate-papo, no chat, e tirar a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui, que eu não sei se ele está nos ouvindo. E a gente está vendo as conversas dele, inclusive. Luiz Fernando... Para nós é ótimo, porque ele realmente entrou no meu papel de conferencista e não sei o que ele está fazendo com vocês, porque eu aqui só vejo a minha apresentação. Eu tirei ele da sala porque eu não tinha outra maneira de... Então, professora, agora a senhora precisa fazer aquele processo de novo, de apresentar... Porque saiu da tela. Apesar que não. Peraí. Acho que tá aqui. Tá aparecendo para vocês? Não. Tem que fazer de novo mesmo. Tem que fazer de novo? Apresentar agora ali. Porque ela tá apresentando aqui do lado. Então, Ana, você tem que interromper a apresentação, porque ficou aqui... Para mim tá aparecendo a apresentação dela do lado. Não, é verdade. Tá aqui sim. Continua aí? Ele não me destruiu? Não me comeu inteira? Eu só tenho 2 lâminas. Continua, porém, de uma maneira diferente, né? Continua, assim, como um dos participantes, não fica na tela principal, então talvez seja melhor tirar e recomeçar. Acho que é melhor você interromper o compartilhamento, Ana, e recompartilhar. Não estou conseguindo. Pessoal, só dá para a gente ver a apresentação escolhendo lá no alto, onde tem as pessoinhas, 176, 177, clica, vai ter 2 telas no nome de Ana Cláudia, uma é a apresentação, é só clicar na apresentação dela. Porque eu não consigo mexer aqui, viu? Tá. Então, nós estamos no fim, tá? A gente está vendo o slide enunciador e enunciatário, depois o saber da narrativa. Nesse que não. Porque é importante, porque o saber da narrativa é muito valorizado. É o conhecimento que esse leitor tem dos ingredientes da estrutura narrativa que faz o sabor do sentido. É a partir daí que ele, desse conhecimento, de saber usar, dele ter um domínio inteligível sobre a estruturação da narrativa, que ele passa ao seu universo de cocriação. Na cocriação, nós sabemos, né, eu estou usando aqui um modelo do Landowski, tanto que nós podemos ter 2 vetores muito fortes. De um lado, a escola, né, que leva a essa aprendizagem, que desenvolve, tem todo um processo de desenvolvimento da narrativa e do seu aprendizagem, e a família, né, que incentiva a ler junto, dramatiza e faz. Então, de um lado, esse uso, esse domínio inteligível da estrutura narrativa estaria, né, do lado da programação e da manipulação. Existe uma grande força da estimulação. Você lê, você escolhe os livros, você faz visita na biblioteca, você resenha. No tempo da pandemia agora, você conta o livro numa apresentação para o colega. Tudo isso faz parte dessa programação da escola de aquisição dos ingredientes da narrativa. E isso é muito importante, porque esses ingredientes da narrativa já mostrou Greimas que é um dos universais, presente em todas as manifestações.
Acho que o Fernando voltou, professora. Nossa. O Luiz Fernando, está escrito, Luiz Fernando está apresentando. Desculpa ter entrado, é porque está uma bagunça aqui, ele está bagunçando o trabalho de vocês. Esse mordisco. Cadê o mordisco, Luiz Fernando? É só fixar a tela, fixa a tela, seleciona a tela da Ana Cláudia da apresentação e fixa. Não deixa, não, resista, seja co-criativo, esteja aqui comigo no ajustamento, dê asas à sua imaginação, qual é o próximo passo para você subverter a intromissão na tela? E é justamente desse sentir junto e desse desenvolvimento estésico que Mordisco leva a uma outra tipo de narrativa, o nascimento de um outro tipo de narrativa, que a gente pode até colocar como um acidente, mas seriam as leituras do mundo que Mordisco, qualquer leitor, é levado a efetuar. Então, eu espero não ter... Eu tinha um filminho ainda para folhear, mas eu não sei se eu passo para vocês, porque os livros de Mordisco continuam, né? Mas eu talvez possa entrar com isso quando nós formos discutindo, tal, se tiver tempo, eu volto e mostro isso. Agora eu vou sair da apresentação. Se eu estou... E vou voltar aqui. Se nós tivermos oportunidade de voltar, eu faço a demonstração. Tá certo. Obrigado, Ana. Obrigada, a atenção de todos. Nós temos 2 pessoas inscritas por enquanto, então quem quiser também ainda fazer perguntas, não sei se eu perdi, porque eu fiquei também nessa indo e vindo, tentando aí. Mas, então, primeiro eu vou pedir para a professora Norma, ela está ainda na sala? E depois, em seguida, o professor Fiorin. A professora Norma pode fazer sua pergunta. Oi, Ana Cláudia. Olá. Muito obrigada pela bela apresentação. Agora que eu entendi do saber ao sabor, sendo o sabor o estésico. E aquele quadro da semiótica espacial que junta o visual com o verbal escrito, aquilo inaugurou para mim um novo conhecimento que eu agradeço. Eu pergunto, Ana Cláudia, fala-se tanto em presença em ato, pensando no enunciador. Será que, nesse livro Mordisco, eu posso pensar que a presença em ato está privilegiando a leitura em ato? A leitura em ato? E você ressaltou ao longo da apresentação que o narrador pergunta ao leitor, não é? E o leitor entra e sai dos livros. Você mostrou muito isso. Então, curioso, porque gostaria de saber se você acha que existe uma ruptura dentro da própria narração, porque o narrador tem como, segundo Fiorin e Astúcias, o narrador tem como seu parceiro o narratário. Não? Quando ele fala com o leitor, saia daqui, vem aqui, entra lá. Parece que há um deslocamento, né? Abre uma... Até não sei se eu estou me lembrando corretamente, mas parece que Fiorin fala em fendas na máscara da narrativa, que parece que cai bem com os buracos que o Mordisco vai abrindo aí, né? Então, seria esse um princípio dessa ruptura geral e que ajuda, né? E a ruptura continuaria, Ana Cláudia? Não sei, porque você falou do leitor
como uma espécie de ajustamento estésico, né? Não sei se eu poderia pensar, acima de tudo. Agora, Chapeuzinho e o lobo estão com os contornos borrados. Chapeuzinho é lobo e lobo é Chapeuzinho, e assim por diante. Então, será que um princípio de metamorfose, de transformação contínua, ajudaria para compor esse leitor em presença viva? Porque você não falou da experiência, né? Você citou a experiência várias vezes. O Fiorin está aí, né? Depois ele pode falar dessa fenda da máscara. Para mim, há a passagem narratário, aqui eu continuo tendo narrador-narratário, e o interlocutor assume. Ele vai é o interlocutor, e a força do interlocutor é muito importante, porque é o próprio mordisco com o leitor, e ali é o seu parceiro em ato. Para mim, Norma, é quando ele consegue colocar o mordisco, consegue colocar o leitor fazendo junto, é que a aventura inicia, que o gosto da leitura partilhada inicia, porque ele vive esse gosto. O leitor, ele fala, bom, mas tudo isso que eu aprendi, estou cansado de ver e tudo mais, olha que pode ser diferente. E isso é a sagacidade que esse leitor toma com o mordisco, com um aprender fazendo. Então, aqui seria, em termos de ajustamento, porque então, a cocriação dos dois em ato. Eles sentem isso. E é desse romper que Mordisco sai para o mundo, fazendo outras aventuras, e o leitor sai para a sua vida, fazendo, tomara, também outras aventuras que essas narrativas moralizantes. Eu acho que tem uma coisa assim que é muito importante, por isso que eu mostrei pela elipse, para a gente entender o modelo do Landowski, como ele é importante na educação. Porque sem a DEICS da programação e da intencionalidade, eu não consigo ter o gozo dessa estrutura narrativa que é mostrado aqui. A intertextualidade, ela é concretizada como um domínio que faz parte da leitura de todas as etapas. Então, um leitor que ele apreende que uma obra retoma uma obra, que uma pintura retoma outra pintura, que você pinta a história da arte em uma tela, você não está pintando só aquele ato, mas você tem todo um retomar das regras, dos princípios, né? Então, você tem um valor muito grande na programação, que é o dominar os códigos, mas não dominar só código verbal, é ter o domínio, né, como hoje a gente diz muito, ter o letramento, mas não é só ter letramento de letras, mas é como é que é a tipografia dessas letras, como é que é a distribuição dessas letras, né? Eu acho que viver neste mundo de intersemioses, nós temos que ter, agora, inclusive com a reforma que nós temos do ensino, nós temos todas essas semioses sendo de competência do professor de língua portuguesa. É ele que trabalha com arte, é ele que trabalha com outra língua, é ele que trabalha com os usos linguísticos, ele trabalha com oralidade. Então, também esse professor tem que ter um desenvolvimento de competências semióticas muito larga para poder ensinar. E as crianças vivem neste mundo, né? Jogam, leem, jogam, e nós temos que trabalhar com esse universo intersemiótico. Se tiver, para mim, a presença, a estesia é fundamental, mas agora, se tem uma fenda da máscara aí, só Fiorin para me ilustrar bem, mas eu te agradeço muito a intervenção. Mas você falou em elipse? Na elipse? Na elipse? Não entendi, não. Na elipse que Landowski prevê, você citou agora na sua fala elipse.
Sim, porque ela não é estática, não é o quadrado estático. Não eu tenho que articular, e é uma maneira de eu desenvolver mais, por exemplo, as estruturas narrativas, quanto mais eu vivencio esse criar, produzir sentido com as minhas próprias narrativas, deixando solta a imaginação, a caracterização de um personagem, experimentando novas maneiras. Veja que todas as lógicas que nós temos, espaciais e tudo, elas são rupturas da lógica linear. E eu experimento isso, é muito importante eu experimentar para eu criar com a estrutura. Valeu, obrigada. Obrigado, professora. O professor Fiorinha, ele está na sala? Eu não pedi para falar, não. Não, professor? A Diana que pediu para falar. Eu tinha entendido que o senhor tinha pedido. Então, a próxima inscrita é a professora Diana. Ele está falando lá, Rafael. O professor, o senhor está falando, mas seu microfone está desativado. Eu acho que eu estou aparecendo. Está um pouco cortado, é só a boca, eu estou vendo. Abaixo, olha a tua câmera. Sobe um pouquinho. Isso, perfeito. Bom, eu, na verdade, devo ter mexido, porque é a primeira vez que eu uso esse aplicativo. Eu já saí, voltei, não sei como eu saí, não sei se eu me inscrevi, mas eu não tinha intenção de me inscrever, não. Tá certo, professor. Boa tarde, Fiorinho. Então, a professora Diana tá presente? Agora estão me escutando? Agora sim. Diana, boa tarde. Oi, tudo bom, Ana Cláudia? Que bom te ver. Tudo bom. E a gente, atualmente, só de ver as pessoas já fica tão feliz. Certo? Bom, Ana Cláudia, eu achei muito, muito interessante esse trabalho com esse livro. Não conheço esse livro, fiquei encantada com ele. Vou ver se acho já para minha neta, certo? Achei uma maravilha. Agora, o que eu queria te falar é o seguinte: uma coisa que você não mencionou, e que está ligado com o que eu quero falar, na cena final do livro, na página final, tem partir, morder, no pedacinho. Só que está tampado o P e está tampado o M. Estão tampadas as duas letras. Então, fica artir e order. Não, Diana, tá vendo? Quando você, o leitor... é porque no seu estava tapado, eu achei. Então, eu achei que tinha ainda uma coisa aí, mas de todo jeito vale para o que eu quero falar, que era, a hora que você mostrou, não aparecia nem o P nem o M. Sim. Certo? O P e o M desapareciam ali, ficava só o fim. É como se fosse a última, mordisco, é a última fala, mordisco partiu, morder, que é a ação dele no mundo. É o que ele vai fazer, Bom, partiu para morder. Eu trabalhei bastante com esse morder infinitivo, que é morder toda a série de coisas. Tá? Mas o que eu queria falar um pouquinho mais era da questão dos temas, das figuras, dos valores aí do livro, que você falou bastante, mas que eu queria pensar no seguinte, quer dizer, de uma certa forma, esse livro traz essas duas leituras, claras isotopias. Uma da brincadeira, da arte da criança, certo? E outra, e mistura isso com o mundo da fantasia, certo? Quer dizer, então, mas não são exatamente a mesma leitura que tem. E eu fiquei prestando atenção, isso você deve ter notado, não sei se falou ou não, porque eu também, como Fiorinho, uma hora saí, depois não consegui voltar, voltei no outro computador, daí daquele saí, voltei para esse, foi um pouco confuso um dado momento aqui, e
as histórias com que ele dialoga são todas histórias que tratam do tema da alimentação. Uhum. O lobo que come a vovó e o Chapeuzinho, conforme a versão, a galinha dos ovos de ouro, que está todo ligada à questão da alimentação, pé de feijão, tudo coisa ligada a isso, e dos ursinhos, que tem todas as cenas da comida, né? Quer dizer, nas três, você tem essa história do comer, o que cria também uma outra subversão, que é do tratamento da questão do comer no mundo infantil. Certo? Aqui, o comer, além de ser o devorar livros, o comer morder, né? É uma brincadeira, é uma arte da criança, é uma coisa desse tipo. Então, acho que você tem também, nesses temas, uma outra subversão, além da subversão da história, você tem uma subversão dos valores do mundo da criança. Uhum. E nas histórias, é muito interessante, quer dizer, que quando ele altera o final, ele sempre ele desagrada o protagonista da história, né? O sujeito da ação principal. Ele não é contente porque ele ocupou o lugar do sujeito da ação. Né? Mas, veja, o lobo mau, em vez de comer, de uma certa forma, ele come a galinha dos ovos de ouro que entra na barriga dele, certo? Ela entra na barriga dele, mas ele se transforma de mal em bom. Certo? Um lote, não sei se é bom, ele é um frango que se transforma um fofo. Não, tem uma hora que diz, ele nunca mais foi mal. Mas fim é da um página. fofo. Então, mas ele se transforma. Quer dizer, então você vai na história da galinha, todos eles, o protagonista fica infeliz com o final, mas por perder o papel de protagonista, o papel de sujeito transformador, e ao mesmo tempo o final transforma, muda o sentido da história, quer dizer, do mesmo jeito que mudou o sentido da alimentação e do mesmo jeito que ele já parte disso, morder, devorar para livro e para comida, né? Então, eu acho que, quer dizer, precisa ser... Você fez todo um trabalho enorme com a intertextualidade, com as questões do plano da expressão, dos usos e das cores, mas eu acho que também para o ensino é importante esse trabalho dessa transformação de valores. Uma boa ideia. Não trabalhei com... Era essa o meu palpite aí. Não, muito obrigada, Ana Cláudia. Amei ver ouvir isso. É muito interessante. E quando você for procurar, tem um que as crianças amam, que são os dinossauros, né? O dinossauro voltou muito à moda, teve muito, que é todo um mordisco entrando no mundo dos dinossauros. É muito interessante. Tá? Então, eu vou trabalhar, sim, a questão do comer, porque o tempo inteiro, a questão da boca, é onde você degusta, tem o sabor, tudo isso está aí colocado. Vou aproveitar a sua... como ele traz. Obrigada, Diana. Obrigada, Ana Cláudia. Obrigado, professoras. Eu tenho escrito aqui o João Ciaco, ele está na sala ainda? Estou aqui, sim. Então pode fazer a sua pergunta. Oi, João. Obrigado. Ana, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Bom, primeiro, obrigado, parabéns pela apresentação nessas tardes de reclusão aqui, poder ouvi-la é sempre um grande prazer, enfim, eu acho que você tocou em pontos importantes, inclusive nos meus trabalhos agora, eu acho que tem uma série de questões que você trouxe, que eu acho que vão me ajudar a desenvolver alguns pensamentos que eu estou fazendo, mas eu queria retomar com você um pouco o esquema do professor Eric, o esquema das interações, porque eu fiquei pensando aqui nos movimentos que talvez possa fazer sentido para a discussão que você nos trouxe. Você coloca que, de fato, tem um certo privilégio da programação. Eu acho que o exercício da leitura, o exercício conduzido, né, pelo mordisco, pelo narrador, enfim,
todas as delegações de voz que se faz aí, faz com que, de fato, se programe uma leitura e um movimento que acompanha um movimento que o personagem humorístico, que o personagem principal aí faz. Mas eu acho também que a intertextualidade, nesse sentido, vai fazer com que haja um deslocamento dos regimes de interação, porque à medida que há a proposição, a penetração é o termo que você usou, a penetração em outros livros, à medida que esses livros vão aparecendo, eu acho que há um certo deslocamento de uma leitura linear, de uma leitura aí guiada e programada, para uma certa aproximação do leitor com essas outras obras. E eu acho que aí começa a haver um distanciamento da programação original para ter um certo ajustamento entre tentar sentir um pouco o sentido do outro, saborear o sabor que os outros livros trazem. Eu acho que passa a ter aí sim eu acho que tem um ato mais em presença do leitor, de quem está ali lendo o livro, entrar em contato com os outros livros que estão sendo apresentados e, de repente, começar a sentir o sabor, o gosto que o próprio personagem tem. Então, me parece que há um deslocamento do regime para esse regime, da programação para o regime do ajustamento, e se a gente der sequência um pouco mais para frente, eu acho que a própria isotopia do buraco, da fenda, como a Norma colocou, eu acho que há um deslocamento para o acidente, porque, de repente, o leitor pode abandonar esse livro e começar a ler Chapeuzinho Vermelho, começar a ler o livro da Mina dos Cachinhos Dourados, começar a ler os outros livros. Então, me parece que talvez entender um pouco esse movimento do estar junto, do programado para o ajustado, do ajustado, que eventualmente pode se deslocar para um acidente, pode fazer sentido para compreender de uma forma maior esse movimento que a própria leitura possibilita. Então, acho que é um jeito também interessante de poder olhar e que talvez possa ajudar a gente a compreender melhor os próprios jogos enunciativos, os próprios jogos de colocar em presença que o livro está nos possibilitando. Mas parabéns e super obrigado pela sua apresentação. Não, João, eu dei mais ênfase aqui à intertextualidade, porque era o caminho da competencialização estésica, porque ele tem competências modais. As competências modais foram desenvolvidas pela escola, e aí com muitas estratégias e muita regulação. Você tem esses modelos, você tem essas leituras, mas o que a escola faz pouco é justamente você usufruir deste gosto da leitura. Você pegar esse gosto da leitura e mostrar que você tem um fazer. Então, aí eu acho que a cocriação que o leitor faz no livro é muito importante, porque ele vai dar todos os mecanismos que ele usou das intersemioticidades para chegar a esse gosto, ao desenvolvimento desse gosto, no qual esse leitor tem. Porque ele só pode fazer isso porque ele reconhece aquelas estruturas muito bem. E é porque ele reconhece que ele produz estruturas. E ele produz estruturas de que maneira? Muitas vezes podem não ser nem verbais, verbais e visuais, pode ser num jogo mesmo que ele está desenvolvendo, numa outra. Então, eu acho que ele vai valorizar essa produção dele. E acho que isso que a gente valoriza menos na criança, que eu acho que é ele soltar a imaginação, degustar, saborear e produzir a partir da sua liberdade de imaginação. Então, de soltar essa liberdade de imaginação é para invenção. Tanto é que o título que se vocês virem da apresentação, e eu chego lá, é da cocriação à invenção, porque é muito importante você formar alunos mais inventivos, você formar alunos, eu acho que você fala tanto hoje de empreendedorismo, o que é empreendedorismo, se não você ter uma série de intencionalidades e regras, mas você saber empreender e ter gosto de empreender e encontrar onde empreender. Então, eu acho que essa atividade de leitura para o mundo, ela vai, em grande parte, ser a partir da Deixis, do outro lado da Lua. Ele vai ser para o ajustamento e pela invenção, pelo acidente. Quando ele consegue, com essas estruturas que ele domina,
fazer um outro tipo de história. Fazer a sua história de uma outra coisa. E ter gosto de partilhar essas histórias. Isso é muito importante. Quando a gente tem os clubinhos de leitura das produções e tudo mais, nós entramos nessa partilha das produções. Eu acho que é por aí mesmo, João. Por isso que eu falo que a elipse do Landowski, ela me permite esse trânsito e mostrar as gradualidades e a interpenetração delas, ativando esse leitor-inventor, esse escritor-inventor, valorizando isso. Obrigado, professora. A Marília Jardim? De Londres, Marília, como vai essa capital londrina? Ai, professora, obrigada, foi muito bonito a sua fala, a sua análise. O que eu queria perguntar é uma coisa que está me coçando aqui, desde que eu vi o nome que você deu à sua fala, que é o Saber e o Sabor, que em português tem um jogo super interessante nessas palavras, mas elas não se mantêm em todas as línguas. E eu fui ver, quando você começou a falar do livro, eu fui ver qual que era o livro em inglês, e o nome do monstro é Nibbles, que é muito diferente de mordisco, e eu acho que a ideia do morder é muito diferente da ideia do Nibble. O Nibble, para quem não sabe, é uma pequena refeição, quando você pede um belisco, seria o belisco a tradução. E enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso, do poder da tradução, podemos falar nas programações e nos acidentes da tradução. É uma grande tradutora, Marília. Obrigada, é uma grande tradutora, ela. Mas pensando nisso, então, das programações e dos acidentes da língua e das traduções, e como esses significados ou viajam ou se transformam no processo de passar uma história de uma língua a outra. Queria que você falasse um pouco disso. Outro tipo de tradução, né? No texto verbal eu falo disso, ela chama-se Nicole, como que ela chama a tradutora? Monique Dorazio, né? E aí, está vendo, quando você volta e você tem o mordisco que morde, e aqui você tem o beliscar, né? Também ele belisca, porque a maneira como que ele vai na página, pelos dentes, é um ato de beliscar, mas é o ato de beliscar, a Diana levantou a isotopia da comida, e ela está presente, né? Como é que você belisca? Como é que você faz? E aí tem a educação da criança, você não belisca o tempo inteiro. Você almoça, você janta, também tem toda uma questão aí de programação da alimentação que está. Agora, a tradução, ela é muito bem feita em termos de uma língua para outra e em termos de escolhas dos termos, né? Até no começo eu falei, nossa, mas tem mordiscar em português, por que que ela foi para a isotopia de escolher morder? Mas é porque a ordem final do mordisco é morder. Ele vai sair para o mundo no morder, e morder no sentido da devoração. Ele devorou os contos de fadas. Tá? Acho que tradução é muito isso. Quanto mais a gente faz exercício de tradução, a gente vê que é um exercício de trair mesmo, para encontrar a maneira de dizer na língua, que é aquela maneira do pensamento ser traduzido. Eu acho que tem toda uma inventividade também, e um desrespeito até, mas é no sentido de cobrir aquilo que é para ser dito numa outra língua, que tem uma outra maneira de dizer. Encontrar, não é trair, traidor no sentido, mas de encontrar na outra língua essa maneira de dizer. Eu acho que é uma problemática que está aqui mesmo, e quando a gente mostra a literatura essa que faz tanta penetração aqui, só dela conseguir fazer isso, é porque ela deve... em termos também da adequação linguística, ela deve ser do vocabulário, do semantismo, do uso das situações comunicativas nossas, né, para nossas crianças. Obrigada, Marília.
Se você achar o livro, me manda uma copinha dele, se você achar o livro. Ai, obrigada, professora. Quando a gente puder sair de novo aqui, eu vou procurar. Assim, Vai ter um tempo. Obrigada, professora. Obrigada a você. Obrigado. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Alguém mencionou no chat que queria fazer uma pergunta por escrito. A pergunta não chegou, não sei se a pessoa ainda quer fazer. E se mais alguém ainda tiver alguma pergunta, quiser se manifestar, a Beth, o Ivan, não sei se eles querem fazer algum comentário também, mas os inscritos aqui acabaram para mim. Bom, eu peço licença, então, pode ser? Eu queria agradecer pela palestra, que, nossa, deliciosa. Ela teve, além de uma passagem concreta de um mordisco para ilustrar claramente ali, ela trabalhou no sentido da competencialização estésica pela análise semiótica. Então, eu acredito que a Ana Cláudia conseguiu fazer, na palestra de semiótica, o que ela estava analisando no livro do mordisco. Uma palestra que incita o prazer da análise semiótica e da leitura da análise semiótica. Muito prazeroso. Parabéns e obrigada por essa contribuição. Uma tarde muito gostosa aqui. Eu gostaria de saber se mais alguém quer falar alguma coisa, fazer perguntas. A gente, no tradicional, está no horário de acabar. Não sei se a Ana Cláudia pode um pouquinho mais, se alguém tiver mais perguntas. Estou à disposição. Tá. Teve uma observação por escrito, que ela não fez a pergunta, ela me mandou aqui, ela fala, você observou que a degustação, o gosto é o do mais profundo sentido, o estésico mais aprofundado, que se dá na cavidade bucal e tudo mais? Acho que sim, na esteira da imperfeição, eu observei isso, e é todo aqui esse sabor que vem não era uma mastigação, é de uma apreciação do livro, do gosto do livro e tudo mais. Acho que sim, mas eu gostei de ver a pessoa, não guardei o nome porque eu estava apresentando, e aí não... mas muito obrigada aí da lembrança, que eu não fiz, mas está relacionada, sim. Alguém quer falar? Eu cortei. Vou olhar o chat, se tem alguma manifestação. Muitos agradecimentos, parabéns. Carla Andréa Schneider, que falou, Ana Cláudia. Sim. Carla Andréa Schneider. Ok. Bom, então, talvez nós possamos... antes de agradecer... Deixa eu ver o que apareceu. Tem uma pergunta aqui, não tem? Tenho, do fazer do enunciatário. Aqui já saiu. Então, você acredita que o fazer do enunciatário, de se tornar, quase ao fim do livro, o guardião do fazer do sujeito, pode ser interpretado como um fazer moralizante? Ele é revertido, poderia ser se ele tivesse realmente guardado o mordisco que a galinha dos ovos de ouro devolveu para o enguardado. Mas a questão é que ele sai com o mordisco. Para ele é forte, o mordisco dá o imperativo, que são todas as possibilidades de morder. Para mim, o enunciatário, ele sai dessa obra valorizando essa imensa possibilidade que ele tem de morder e tirar o sabor e apreciar das coisas do mundo, em quaisquer de suas atividades. Acho que é muito importante a gente tratar a leitura enquanto produção de sentido, né? Então, ela assume muito mais o sentido que ela tem em semiótica, a construção do sentido em quaisquer das suas modalidades. Então, ela é uma produção. Eu acho que a gente tem de valorizar pouco, mas a gente faz leituras de muitas maneiras, e muitas vezes, quando nós temos o educando
nessas situações escolares, o muito ela não é valorizado, e ele está fazendo uma brincadeira, ele inventou uma piada, ele fez um jogo, ele faz uma outra coisa, e não é compreendido enquanto uma produção do sentido a partir, né, os modos de brincar e tudo mais, é muito importante a gente valorizar a partir de desenvolver, né? Ele pode fazer um jogo a partir do que ele vai mordiscar. Se o oceano é muito salgado, é ele que vai dar, né? Porque ele vai morder a montanha e o oceano, né? Como é morder a água do oceano? Como é que é diferente de morder a montanha? Então, acho que ele lança para o mundo da experiência, que eu acho que aí são os mundos abertos, mas nós estamos envoltos por esse mundo da experiência, e é com ela que nós temos que lidar. Nós existimos. Se você me permite, Ana Cláudia, o mordisco fugir ao final não deixa de manipular o leitor, criança, a procurá-lo, onde é que ele foi parar, quais outros livros ele vai continuar a comer. Quer dizer, ele não está lá fechado, mesmo que tenha sido apresentado como o ideal, na verdade esse é um falso ideal, o ideal é ele fugir e a criança ir atrás de onde ele foi, que outros livros, né? Muito lindo. Vê o do dinossauro, que é muito bonito também. Né? Quando você descobre um osso e você começa a brincar com os fósseis e a entender que tem história que guarda uma porção de coisas, e você começa a inventar fósseis para que os outros descubram. Então, você também põe em ato que você deixa história, você faz história, né, que a história está no mundo e a construção é tua. E numa época como a nossa, a gente tem que valorizar muito isso, porque justamente somos todos esses criadores, né? Então, precisa valorizar. Uhum. Muito obrigada a todos pela participação, obrigada pelo convite ao FAP, né? Ana Cláudia, posso dar uma palavrinha? Claro, Ivan. Então, mais uma vez, em nome do grupo, quero agradecer muito a você por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo, por ter preparado essa bela apresentação para nós. Aprendemos um bocado de coisa. Eu descobri a obra de que você estava falando, a obra que você estava analisando, eu não conhecia, e eu acho que ela é encantadora para quem quer que descubra, assim, logo no primeiro contato, ainda mais com um contato explicado, raisonné, como você acaba de expor para nós. Então, foi muito prazeroso te escutar, e a gente aprendeu muita coisa ao te ouvir, analisando aquilo que você estava lendo. Então, eu agradeço muito, particularmente, pela tua participação, Ana Cláudia. A gente teve um sucesso de público extraordinário hoje. Olha, eu estava só um pouco olhando assim as pessoas que estão conosco nessa sessão remota, e nós temos aqui conosco, poxa, a gente tem Diana Luz, a gente tem Fiorinha, a gente tem Ana Silvia Médola, a gente tem o Hernani Terra, o Francesco Marciani, lá na Itália, a Yara Farias, o Marcelo Machado Martins, nosso queridíssimo e saudoso, a Luiz Helena da Silva, Oliveira da Silva, lá no Tocantins, a Luceli Batistotti. Bom, todo mundo viu a presença sempre inspiradora, singularíssima, da Norma Dicini. A gente tem o Paulo Demuro junto com a gente, a Regina Gomes, lá no Rio de Janeiro, a Sônia Merit, a Sueli Ramos da Silva, que está lá em Campo Grande, participando. E, enfim, a lista, a gente prolongaria bastante a lista, quer dizer, já nos deixa com muita alegria de ter a participação dessas pessoas junto conosco, assim como os demais. Estou só dizendo dos nomes de amigos próximos, que são muito queridos para a gente. É sempre muito, muito prazeroso poder ter uma sessão com essa, com a participação de pessoas como vocês, e isso torna mais animador a continuidade da programação do FAPES que nós resolvemos fazer, apesar de todos os pesares, dar uma certa forma de continuidade
a esse fórum de atualização e pesquisas semióticas durante o período de quarentena. Nós não sabemos por quanto tempo vai se prolongar, mas é uma satisfação muito grata ter tido a tua palestra, Ana Cláudia, hoje, e especialmente com a participação de todas essas pessoas que vieram nos fazer companhia. Para as pessoas que quiserem se informar da continuidade da programação, o website do Grupo de Estudos Semióticos informa todos os encontros periódicos que a gente tem feito. O FAPES é um deles, nós fazemos uma vez por mês, uma palestra com um palestrante convidado, como estamos fazendo hoje, como fizemos com o professor Landowski no mês passado, e teremos o FAPES com o Renato Razino Ernica dentro de um mês, mais precisamente no dia 26 de junho, nesse mesmo horário, é sempre às sextas-feiras, em geral, na última sexta-feira de cada mês. O FAPES do Renato Razino já está anunciado no site do Grupo de Estudos Semióticos. A Beth pode dar uma ideia sobre ele. Obrigada. Eu gostaria de justamente projetar aqui, vamos ver se eu acerto projetar corretamente. Eu estou apresentando o que para todos? Está aparecendo no site do Ah, tá. Então, aqui o resumo da palestra da Ana Cláudia. Dia 26 de junho, nós teremos o Renato Razino Ernica, reflexões sobre uma abordagem intercultural em semiótica. O endereço do FAPES, né, do site, se você procurar em semiotica.fefeleste.usp.br, vai ter toda a programação, e escolhendo lá dentro você encontra o FAPES 2020, né, dentro dele tem a palestra do professor Landowski, Ana Cláudia, o Renato, que será no mês que vem, às 14 horas, também de maneira à distância, como a gente conseguiu, com os meios que foram acontecendo, como a gente foi se retomando, tá? Então, acho que podemos agradecer. Beth, eu só acrescentar um detalhe nessa questão, eu coloquei o link da página que você mostrou aqui nos comentários, tá? Para quem quiser acessar essas informações. Alô, Beth? Vai ter postado o link para a palestra em si, do Google Meet. Obrigado, Thaís, pelo serviço de utilidade pública para todo mundo aqui. Eu queria fazer uma última observação. Estou vendo o Américo Saraiva junto com a gente. Um abraço para você, Américo. Está lá com a gente, acompanhando desde Fortaleza. Queria só lembrar também que há outras atividades periódicas do Grupo de Estudos Semióticos que continuaram acontecendo durante o período de confinamento. E então nós temos, e essas atividades são igualmente abertas a todas as pessoas interessadas. Estamos fazendo mediante o uso também do Google Meet. Elas acontecem quinzenalmente. Uma delas é o Labores, Laboratório de Orientação e Estudos Semióticos. Tem a próxima reunião do Labores é no dia 10 de junho, se eu estou bem lembrado. Não, é no dia 5 de junho, desculpa. Dia 5 de junho é Labores, com a leitura de um texto. São leituras e discussões, é um texto da professora Diana Luz, justamente, no dia 5 de junho. E no dia 10 de junho, nós temos o Laborino. O Laborino também acontece quinzenalmente, é o grupo de estudos de leituras introdutórias. E no dia 10 de junho, nós temos a próxima reunião do Laborino, lendo um texto da professora Lúcia Teixeira. Não sei se a Lúcia Teixeira está aqui com a gente hoje. Um texto da Lúcia Teixeira sobre um rinoceronte e uma cidade. Naturalmente, se é sobre um rinoceronte e uma cidade, a gente já percebe que é um texto introdutório. Então, que é fácil. Então, estão todos também convidados, todas as pessoas que tenham interesse podem participar, são grupos de leituras e discussão de textos de semiótica. O Labores com leituras, digamos, de intermediário para avançada, e o Laborino é um grupo que nós fazemos regularmente, destinado às pessoas que estão criando as bases na teoria semiótica. Estou me referindo à semiótica narrativa e discursiva da Escola de Paris. Muito obrigado, Ana Cláudia. Eu vou deixar a Beth concluir nossa sessão. Só insisto, muito obrigada a todos os presentes, obrigada, Ivan, Rafael, pelo super apoio nos contatos.
E, bom, até a próxima, no mínimo, até o próximo FAPS, quem puder também, é o Labores, o Laborino, e a gente vai seguindo, na medida do possível, como possível, fazendo desses momentos terríveis, cavando neles momentos de grande prazer intelectual e estésico. Muito obrigada, Ana Cláudia. Obrigada, um abraço a todos, até a próxima. Pergunta 100.